Nesse vídeo você vai entender o que são as tão famosas crenças limitantes. Todo ser humano ele é composto por diversas crenças e muitas delas atrapalham a nossa vida sem que a gente se dê conta. Portanto, fique até o final desse vídeo, porque talvez esse assunto faça muito mais sentido do que você imagina. Olá pessoal, para você que ainda não me conhece, está chegando aqui agora, eu me chamo Bruno Prado, eu sou hipnoterapeuta. E aqui no meu canal eu compartilho a minha vida e também os meus conhecimentos sobre hipnose, hipnoterapia, mentalidade, comportamentos e muito mais. No decorrer da nossa vida, a gente recebe informações das pessoas e situações que acontecem ao nosso redor o tempo todo. E muitas dessas informações acabam fazendo parte da nossa mente e se tornando uma verdade absoluta. E muitas vezes a gente dificilmente consegue perceber o impacto que essas crenças têm sobre a nossa vida, além de ter uma dificuldade gigantesca de mudar cada uma delas. Conforme a gente vai se desenvolvendo, essas verdades vão construindo a nossa história e fazendo parte das coisas que a gente pensa, da forma como a gente se sente, claro, dos nossos comportamentos e atitudes. Eu quero dizer com isso que cada uma dessas crenças que a gente adquire no decorrer da nossa vida tem um impacto sobre quem nós somos, nas relações que a gente constrói com as pessoas, na forma como a gente lida com as mais diversas situações que acontecem com a gente. O fato é que, da mesma forma, toda crença pode ser positiva, mas ela também pode ser negativa e pode acabar limitando a gente, impedindo que a gente consiga crescer em qualquer área da nossa vida, seja no âmbito pessoal, profissional, financeiro ou dentro dos nossos relacionamentos. Então, para entender melhor o que são crenças limitantes, antes de mais nada é importante que você entenda o que são crenças. De forma bem simples e objetiva, crença é aquilo que você acredita. É tudo que você viu, ouviu e sentiu. Tudo aquilo que você concluiu por diversos motivos que acabaram se tornando uma verdade absoluta dentro da sua vida. Desde os nossos primeiros anos de vida, a gente é influenciado de forma positiva e negativa pelas pessoas que estão ao nosso redor. O convívio com os nossos pais, as nossas amizades, o nosso ambiente de trabalho, as coisas que a gente estuda, entretenimentos, etc. Tudo acaba influenciando a gente de alguma forma boa e muitas vezes ruim também. E é dessa forma que a gente cria os nossos modelos mentais e percepções de tudo aquilo que acontece ao nosso redor no mundo, que nem sempre corresponde a uma realidade. Além disso, as crenças são como se fossem ímãs, porque quando você acredita em algo, logo aquilo torna-se real para sua mente, mesmo que não seja. Então, por exemplo, se você acredita que a vida é difícil, pode ser que ela realmente se torne difícil. Se você acredita que dinheiro não dá em árvore, pode ser que realmente você tenha um problema com escassez financeira. Isso só acontece porque você está conectado com essa verdade de uma forma automática, e a vida vai te trazer situações que sejam compatíveis com esse pensamento, com essa crença que você tem. Isso é assim que nascem as nossas crenças limitantes, que são pensamentos e interpretações que você toma como verdadeiros para a sua vida, mas que no fundo são falsas, ou pelo menos não são verdades absolutas. E o que acontece? Essas crenças impedem a sua vida de se tornar cada vez melhor. Ou seja, quanto mais experiências negativas a gente tem, mais a gente acumula uma imagem mental negativa sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. Na infância, por exemplo, se um pai diz para o seu filho que ele é fraco, que ele é incapaz, ele compara o filho o tempo inteiro com um irmão mais velho, que é um irmão mais forte, diz que ele é mais inteligente, diz que ele tem mais atitude, a probabilidade desse irmão mais novo se sentir mal, ter complexo de inferioridade, ter problemas com a sua autoestima e se sentir inseguro é muito grande. E o detalhe é que esse reforço negativo, principalmente na infância, é determinante para a formação da criança e da forma como ela se vê. Uma vez que nesse período da infância dela, sendo que os seus pais são suas primeiras referências e autoridades, e tudo aquilo que eles dizem e fazem tem um peso muito grande sobre essa pessoa. E o detalhe é que as crenças limitantes elas são geradas de uma forma inconsciente. Existem crenças limitantes em todas as áreas da nossa vida, independente da faixa de idade, tá? A gente pode ver esses obstáculos, por exemplo, na área da saúde, nos relacionamentos, no âmbito pessoal, profissional. São questões que a gente precisa entender, trabalhar e combater o tempo inteiro para que a gente continue crescendo. Mas, afinal, como surgem as crenças limitantes? Existem duas formas básicas dessas crenças limitantes surgirem na nossa mente: através de forte impacto emocional e
repetição. Forte impacto emocional acontece no momento em que a gente passa por alguma situação, alguma experiência de grande impacto emocional negativo ou mesmo traumatizante. É muito comum isso acontecer durante a nossa infância, porque um trauma ele fica muito mais marcado no nosso subconsciente quando a gente é criança, porque nessa fase a gente ainda não tem o nosso filtro chamado fator crítico, que diferencia aquilo que realmente é real daquilo que é imaginário. Ou seja, aquilo tem um impacto sobre a nossa vida porque a gente não tem maturidade emocional, a gente não tem a parte cognitiva muito bem desenvolvida. E repetição. Nesse caso é quando a gente vê, ouve ou sente algo que mexe com as nossas emoções de forma negativa e isso se repete o tempo inteiro, diversas vezes durante a nossa vida. É como se fosse um tipo de condicionamento mental. Cada novo evento negativo que acontece vai reforçando ainda mais aquela emoção negativa que eu já vivi, ou seja, que a minha mente subconsciente já conhece. E quais são os tipos de crenças limitantes? As primeiras são as crenças hereditárias, são aquelas crenças que a gente desenvolve a partir da convivência com os nossos pais, o nosso ambiente familiar, ou seja, onde a gente foi criado. Normalmente acontece através das coisas que a gente ouve, como por exemplo, você não presta para nada. Seu irmão é muito mais inteligente que você. Homem é tudo igual. Dinheiro é sujo. Dinheiro não compra felicidade. Dinheiro não dá em árvore. Entre várias outras falas que ficam marcadas na nossa mente. Claro, eu não estou nem falando das discussões entre os pais, violência física, que também são alguns exemplos de situações que moldam a nossa visão de mundo e comportamento. A segunda são as crenças sociais. Esse tipo de crença é adquirido por meio das sugestões que a gente recebe do mundo externo, não mais dentro de casa, tá? Eu estou falando de informações e experiências que chegam até nós por meio de jornais, propagandas, amigos, do nosso círculo de trabalho, isso tudo. E tem também as crenças pessoais, que são aquelas que nós mesmos criamos com base nas experiências que a gente viveu ao longo da nossa vida e da forma como a gente reagiu diante de cada uma delas. Esse tipo de crença tem influência hereditária e social, mas é adaptado de acordo com a nossa personalidade e temperamento. Uma pessoa que, por exemplo, é demitida do emprego, ela pode desenvolver uma crença limitante de que ela é incapaz para aquele trabalho ou de que ela não é uma pessoa querida pelos outros, por mais que não tivesse esse tipo de pensamento. E agora que você já entendeu o que são crenças limitantes, talvez venha a seguinte dúvida na sua mente. Ok, Bruno, como é que eu faço para resolver uma crença limitante, para quebrar esse padrão da minha vida? O primeiro passo você já deu, que foi entender o que são as crenças limitantes e como elas são fabricadas na nossa mente. Agora você precisa fazer uma boa autoanálise para identificar quais são as crenças limitantes que você está carregando. E isso nem sempre é uma tarefa fácil, tá? Exige esforço, exige paciência, porque algumas crenças limitantes elas podem estar tão enraizadas de uma forma tão profunda na nossa mente que a gente acha que é normal, que faz parte do dia a dia da nossa vida, da nossa rotina. E olha, pode acreditar, você vai encontrar muito mais crenças limitantes do que você imagina. E o próximo passo é prestar atenção às coisas que você pensa no seu dia a dia e começar a eliminar uma a uma. E para isso você precisa parar de dizer de uma forma definitiva frases como: não é possível viver do que se ama. Eu não levo jeito para fazer isso. Sou muito velho para isso. As coisas precisam estar perfeitas para darem certo. Não sei tudo aquilo que eu preciso. Não tenho tempo. Eu não consigo fazer isso. Não consigo aprender tal coisa. É impossível ganhar dinheiro fazendo o que se ama. Vou ser pobre para sempre. Nunca vou conseguir dinheiro suficiente. Não tenho dinheiro para nada. Não sou bom o suficiente. É impossível me organizar. A culpa não é minha que as coisas só dão errado. Eu não mereço sucesso. Eu não mereço coisas boas. Meus sonhos são impossíveis de serem alcançados. Nunca vou conseguir alcançar meus objetivos. Nunca consigo resolver esse problema. Além destas, com certeza existem várias outras frases que você repete, que são crenças que acabam limitando o seu conhecimento, o seu crescimento, sem que você perceba. Assim, a partir de agora, todas as vezes em que pensamentos como estes ou ao menos parecidos com estes surgirem na sua mente, de imediato você tem que fazer o exercício de pensar o contrário, procurando sempre algo positivo para focar, para que dessa maneira você consiga vencer e superar todas essas crenças limitantes da sua vida. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas mesmo se você fizesse exercícios com uma certa frequência e ainda perceber que essas crenças têm um forte peso, um forte impacto sobre a sua vida e os seus resultados, nada te impede de buscar a ajuda de um profissional para te guiar em um processo de ressignificação. Ou seja, para te ajudar a entender de onde vieram essas crenças e transformar cada uma dessas crenças limitantes
em uma nova crença possibilitadora que te faça alcançar tudo aquilo que você deseja para a sua vida. Mas e aí, me diz, você se identificou com alguma crença dessas? Teve algum insight sobre esse conteúdo? Escreve aqui abaixo nos comentários que eu quero saber. Quando você escreve algo, você incentiva uma outra pessoa que talvez esteja meio tímida a fazer a mesma coisa. E assim a gente começa um movimento positivo de crescimento em conjunto. As pessoas se ajudam compartilhando aquilo que elas pensam e se sentem mais confortáveis em fazer cada vez mais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Claro, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo, porque toda semana eu vou trazer um vídeo como esse para te ajudar a se conhecer, a se entender e quem sabe resolver algo aí dentro que te impeça de ser uma melhor versão de si mesmo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!